Você já parou para reparar no que os cursos de finanças ensinam? Eles ensinam a fazer planilhas, ensinam a montar um orçamento, ensinam onde investir, como sair das dívidas, como montar a sua reserva de emergência. Alguns até ensinam a psicologia do consumo, os gatilhos de compra, os vieses cognitivos. Ensinam tudo, menos uma coisa: o que acontece com a sua cabeça quando você finalmente tem dinheiro guardado. Não o que fazer com ele, mas o que ele faz com você. E essa parte que ficou de fora de todo o curso que você já viu, essa é exatamente a que muda tudo. E eu vou te explicar por que ninguém no mercado financeiro tem interesse em te ensinar isso. Mas então, o que muda de verdade quando você começa a ter dinheiro guardado? E eu não estou falando de ficar rico. Estou falando de ter uma reserva, que pode ser 2.000, pode ser 5.000, pode ser o equivalente a um mês do seu custo de vida. O valor exato não é o ponto agora. O ponto é o que esse valor faz com o seu sistema nervoso. A primeira coisa que muda é a sua percepção de ameaça. Pensa comigo. Você está dirigindo e o carro começa a fazer um barulho estranho. Se você não tem reserva, o que acontece dentro de você nesse momento? O estômago já revira, né? A cabeça já começa a calcular o que vai ter que cortar, para quem vai pedir emprestado, como que vai explicar para o chefe que vai chegar atrasado porque o carro deu problema. E o evento ainda nem aconteceu, mas você já está em modo de crise. Agora, imagine a mesma situação com 3.000 guardados. O barulho é o mesmo, o carro é o mesmo, mas o que acontece dentro de você é completamente diferente. É um inconveniente, sim, só que não é uma catástrofe. E isso não é autoajuda, é neurociência. O cérebro humano não distingue ameaça financeira de ameaça física. Ele ativa o mesmo sistema de resposta ao estresse. E quando esse sistema está ligado, você não pensa com clareza, você sobrevive. E sobreviver e viver bem são coisas muito diferentes. A segunda coisa que muda são as suas decisões. Existe uma pesquisa de uma universidade de Princeton que mostrou algo perturbador. Pessoas sob pressão, principalmente financeira, têm redução significativa na capacidade cognitiva disponível para outras decisões da vida. Não porque sejam menos inteligentes, mas porque o cérebro está constantemente ocupado processando uma ameaça financeira. E isso consome largura de banda mental que deveria estar disponível para outras coisas. Traduzindo, quando você vive no limite, você toma decisões piores em todas as áreas da sua vida. No trabalho, nos relacionamentos, na sua saúde. Não por falta de força de vontade, mas por falta de espaço mental. E quando esse espaço se abre, quando a ameaça financeira imediata some, a qualidade das suas decisões muda, porque a sua qualidade de vida muda junto. Você começa a pensar além do hoje, começa a avaliar opções que antes nem entravam no seu campo de visão. A terceira coisa que muda é o seu horizonte de tempo. Quem vive no limite financeiro pensa no curtíssimo prazo, não por escolha, mas por necessidade. O problema é hoje, a solução precisa ser hoje. Amanhã é abstrato demais quando hoje está pegando fogo. Com segurança financeira, esse horizonte se expande. Não de uma vez, mas gradualmente. Você começa a pensar na semana, depois no mês, depois no ano. E esse alongamento de perspectiva é transformador porque decisões tomadas pensando no longo prazo são estruturalmente melhores do que decisões tomadas no desespero do momento. E a quarta mudança é a que ninguém fala porque não tem como vender. Quando você começa a acumular, mesmo que devagar, mesmo que com valores pequenos, algo muda na forma como você se vê. Você para de ser a pessoa que não consegue e começa a ser a pessoa que está conseguindo.
E isso não é motivação, não é mentalidade positiva, é evidência científica. Você tem a prova no extrato de que você é capaz de acumular. E identidade construída sobre evidência real é muito mais sólida do que qualquer autoafirmação. E sabe o que é irônico? Essa quarta mudança, a de identidade, é a que mais impacta a sua consistência financeira no longo prazo. É ela que faz você não voltar ao mesmo erro depois de 30 dias. E nenhum curso de finanças te ensina a construí-la, porque ela não vem de método, ela vem da sua experiência acumulada. E o porquê o mercado não ensina nada disso? É isso que eu vou te mostrar agora. Antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Esse não é um vídeo contra cursos de finanças, porque existem bons cursos, existem criadores sérios, existem conteúdos que realmente ajudam pessoas a saírem de dívidas, a investirem melhor e a organizarem a vida financeira. Esse vídeo é sobre uma lacuna, algo que o mercado como um todo, bons e ruins, simplesmente não cobre. E eu quero te explicar por que essa lacuna existe. Porque não é acidente. O primeiro motivo é simples. O que não é mensurável não vende. Pensa em como um curso de finanças é vendido. Saia das dívidas em 90 dias, monte sua reserva de emergência em 6 meses, aprenda a investir do zero. Tudo isso tem um resultado concreto, uma promessa específica e um prazo definido. Agora, tenta vender isso. Aprenda o que o dinheiro faz com a sua mente quando ele está guardado. Quem compraria um curso desse? Porque não tem como, não tem prazo, não tem número, não tem antes e depois fotogênico. E o mercado só vende o que ele consegue quantificar, porque quantificável converte. E segurança emocional não tem número. O problema é que segurança emocional é exatamente o que a maioria das pessoas está buscando quando começa a se interessar por finanças. Foi assim comigo. Não é um enriquecimento, é o alívio. O segundo motivo é ainda mais desconfortável. O mercado de educação financeira tem interesse em manter você em busca do próximo passo. Eu não estou dizendo que é uma conspiração. Eu estou dizendo que é a lógica natural de qualquer mercado. Se você entende que o objetivo real das suas finanças é criar uma camada de segurança emocional e que isso é alcançável com valores relativamente modestos, você para de buscar o próximo curso, o próximo método, a próxima estratégia. Mas se você acredita que o objetivo é acumular cada vez mais, chegar na independência financeira, ter renda passiva suficiente para nunca mais trabalhar, aí você sempre está a um curso de distância do seu objetivo. E o próximo curso está lá, sempre disponível para você comprar. Não é maldade, é um modelo de negócio. E o terceiro motivo é o que mais me incomoda. O mercado financeiro precisa de sonhos grandes para existir. Ele precisa de histórias de transformação dramática. Ele precisa de um antes e depois impactante. Tipo isso. Eu estava endividado, descobri esse método, hoje eu tenho um patrimônio de 1 milhão. Isso vende, isso viraliza, isso inspira. Outro exemplo. Eu construí uma reserva de 8 mil e percebi que fico menos ansioso quando meu carro quebra. Percebe que isso não vende? Mas é a história real da maioria das pessoas que realmente transformaram a sua relação com o dinheiro. Mas o mercado, ele não tem interesse em te deixar satisfeito com pouco. Não porque ele seja cruel, mas porque satisfação encerra a busca. E a busca é o que mantém o mercado funcionando. E aqui está o paradoxo que ninguém te conta. As pessoas que realmente acumularam patrimônio de forma consistente, não os casos extraordinários, mas a maioria silenciosa que simplesmente foi construindo ao longo dos anos,
raramente começaram motivadas por sonhos grandes. Elas começaram buscando alívio, segurança, buscando dormir bem, buscando a sensação de que o próximo imprevisto não vai destruir tudo que elas construíram. O sonho grande veio depois, mas a segurança emocional vinda do dinheiro veio primeiro. E o mercado nunca vai te vender isso, porque alívio não tem glamour, não tem uma thumbnail chamativa, não tem história de transformação dramática, mas é o começo real de tudo. Então, como você constrói isso na prática? Sem curso, sem gastar seu dinheiro sem método complexo, sem precisar esperar acumular muito para começar a sentir a diferença. É isso que vem agora. Tudo que eu trouxe até aqui é um diagnóstico, e diagnóstico sem caminho é só mais frustração. Então agora eu quero te dar algo concreto. Não um método de 12 passos, não uma planilha, apenas 3 movimentos simples que qualquer pessoa consegue começar ainda essa semana, para começar a construir essa camada de segurança emocional que o mercado nunca te ensinou a buscar. O primeiro movimento é redefinir o seu objetivo. Se você pergunta para a maioria das pessoas qual é o objetivo financeiro delas, a resposta vai ser um número. Eu quero ter 100 mil reais guardados, eu quero atingir 1 milhão de reais, eu quero ter renda passiva de 5 mil por mês, eu quero me aposentar aos 50 anos. Números não são objetivos ruins, mas eles têm um problema. Eles são abstratos demais para motivar o comportamento que você precisa ter no dia a dia. 100 mil guardados não significa nada para o seu sistema nervoso hoje, porque ele é distante demais para ser real. Então, eu quero te propor uma pergunta diferente. Não se pergunte quanto você precisa ter, mas se pergunte qual valor guardado me faria dormir melhor essa semana. Não o valor ideal, não o valor que vai resolver sua vida de uma vez. O valor mínimo que mudaria alguma coisa no seu estado interno agora. Para algumas pessoas é 500 reais, para outras pode ser 2 mil. Para outras é simplesmente ter o aluguel do próximo mês guardado antes do mês acabar. Esse valor, seja qual for, é o seu primeiro objetivo real. Não porque ele vai te deixar rico, mas porque ele vai começar a criar a sensação de que você está buscando sem saber. E quando você define um objetivo assim, pequeno, específico e emocionalmente conectado, a probabilidade de você manter esse comportamento necessário para chegar lá é muito maior do que perseguir um número muito grande e abstrato. O segundo movimento é criar o que eu chamo de colchão emocional. Colchão emocional é diferente de reserva de emergência. Reserva de emergência é um conceito financeiro que tem regra, tem cálculo e tem tamanho certo. Colchão emocional é um conceito psicológico. É o valor que faz o seu sistema nervoso relaxar. E o tamanho dele é pessoal, é intransferível. Tem gente que com 1.000 reais guardados já sente uma diferença real na forma como enfrenta o mês. Tem gente que precisa de 10 mil para sentir a mesma coisa. Não existe certo ou errado. Existe o valor que você pode e o valor que funciona para você. A forma de descobrir esse valor é muito simples, só que desconfortável. Você precisa se perguntar: qual é o imprevisto que mais me assusta? Não o maior imprevisto possível, o mais provável. Carro quebrando, filho ficando doente, conta chegando mais alta do que o esperado. E quanto custaria resolver esse imprevisto sem entrar em desespero? Esse é o tamanho do seu colchão emocional. E esse, antes de qualquer investimento, antes de qualquer estratégia sofisticada vendida por cursos, é o que precisa existir primeiro. Porque aqui está o que acontece quando ele não existe. Você tenta investir sem ter colchão emocional. Aí o primeiro imprevisto aparece. Você resgata o investimento, volta a estaca zero, se culpa, perde a motivação,
para de tentar por alguns meses, recomeça do zero. Reconheceu esse ciclo? Ele não é falta de caráter. É arquitetura errada, porque você estava construindo o segundo andar do prédio sem ter feito o primeiro. O terceiro movimento é o mais simples, mas também é o mais ignorado. Observar o que muda. Quando você construir esse primeiro colchão emocional, quando aquele valor que você definiu estiver guardado, eu quero que você preste atenção ativa no que acontece dentro de você. Como você reage quando o imprevisto aparece? Tem alguma diferença? Como você se sente ao abrir o extrato bancário? Tem alguma diferença? Como você toma decisões no trabalho, nos relacionamentos, no dia a dia? Você percebe alguma diferença? Não precisa escrever, não precisa nada elaborado, só presta atenção. Porque o que você vai perceber, e isso eu posso te garantir baseado em tudo que a psicologia financeira já estudou sobre esse tema, é que as mudanças vão estar lá. Pequenas no começo, mas muito reais. E quando você percebe essas mudanças, quando você tem evidência concreta de que algo mudou, acontece a coisa mais importante de todo esse processo. Você começa a se ver diferente. Não como alguém que está tentando mudar, mas como alguém que já está no processo, já está mudando. E essa diferença entre tentar e estar é o que separa quem mantém consistência financeira por muitos anos de quem recomeça todo mês. Não é método, não é disciplina. É identidade construída sobre uma evidência real. E isso eu afirmo com total convicção. Nenhum curso de finanças vai te ensinar, porque não tem como empacotar isso. Só tem como viver. Deixa eu recapitular o que vimos hoje. Os cursos de finanças ensinam a mecânica do dinheiro. Como acumular, como investir, como organizar. E isso tem valor sim, eu não estou dizendo o contrário. Mas fica um alerta. Nem todos os cursos são realmente bons. E para quem está tentando se organizar financeiramente, tem muito conteúdo excelente e gratuito na internet. Mas aqui, nós estamos falando que existe uma camada que nenhum curso cobre e que é muito importante. O que o dinheiro faz com você quando ele está lá? A forma como ele muda a sua percepção de ameaça, a qualidade das suas decisões, o seu horizonte de tempo e, mais fundo do que tudo isso, a forma como você se vê. Essa camada não vem de curso. Não tem glamour, não tem história dramática de transformação, mas é onde a mudança real começa. Antes de fechar o vídeo, eu quero te deixar com uma coisa só para você fazer hoje. Não amanhã, tá? Hoje. Pega um papel, abre o bloco de notas do seu celular, escreve em qualquer lugar e responde essa pergunta. Qual valor guardado me faria dormir melhor essa semana? Não pensa muito. A primeira resposta que vier na sua cabeça é a resposta certa. Esse número, seja ele qual for, é o seu próximo objetivo real. Não o objetivo final, apenas o primeiro, o próximo. E quando você chegar lá, presta atenção no que muda, porque algo vai mudar. E quando você perceber essa mudança, você vai entender na prática tudo o que esse vídeo tentou te explicar na teoria. Se esse ângulo sobre dinheiro fez sentido para você, se você sentiu que alguém finalmente explicou algo que você já intuía, mas nunca tinha visto articulado dessa forma, então o próximo vídeo foi feito para você também, porque a gente vai aprofundar exatamente como essa segurança emocional que o dinheiro cria muda as nossas decisões no dia a dia. Não só as decisões financeiras, as decisões da nossa vida. E se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo, sempre nesse mesmo território que o mercado financeiro não vende para você. Até o próximo vídeo.